que são as plantas para você? São filhos, eu cuido delas assim como se fossem meus filhos. Eu acho que eu estou deixando algum rastro positivo aqui, né? Não vou passar, eu posso passar, mas os ipês ficarão. Nós somos a única espécie que destrói o habitat. Nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. No programa desta semana, vamos conhecer o mundo dos viveiros. Viveiros de plantas que são muito frequentados por pessoas que adoram o verde. Tem plantas de várias espécies, tamanhos, viveiro diferenciado que certamente você nunca viu. É uma lição para quem quer deixar a terra melhor. Vamos começar com a história do seu Rodolfo. Ele tem 78 anos e mora em Brasília há meio século. Chegou de Minas Gerais logo depois da inauguração da capital. E aqui construiu a família e a carreira como advogado. O compromisso com a profissão não permitiu um contato mais próximo com as plantas, apesar da vontade sempre existir. As coisas mudaram quando o seu Rodolfo se aposentou. Ele conta que em 2009 ele e um amigo tiveram a ideia de produzir mini mudas para vender. Eles conseguiram algumas sementes, plantaram e o negócio deu certo. Não parou mais. Eu continuei não com intuito econômico, mas com o intuito de desenvolver um projeto de conscientização ecológica e ambiental dos cidadãos aqui de Brasília. O que o seu Rodolfo quer é conscientizar o maior número de pessoas de que é preciso plantar, equilibrar a natureza, colorir a cidade. A casa onde ele mora, no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, se transformou em um berçário para a criação de ipês. O viveiro tem 70 metros quadrados e capacidade de produzir cerca de 20 mil mudas por ano. É aqui que o aposentado passa várias horas por dia. É preciso acompanhar todo o processo de perto, sempre atento às necessidades do plantio. Depois que a semente é plantada, é preciso esperar 2 meses para a planta brotar. Tem ipê rosa, amarelo, branco e roxo. Depois disso, a muda está pronta para ser doada. E quem adota os ipês assume o compromisso pelo cultivo da árvore. A gente acredita que a pessoa que cuida de uma muda, de um ser vivo desprotegido, dificilmente vai depredar posteriormente. É um processo realmente de conscientização ambiental. A outra parte das mudas é vendida. O preço varia entre R$ 2 e R$ 25, de acordo com o tamanho e a embalagem. O dinheiro da venda é usado na manutenção do viveiro, que gira em torno de R$ 20 mil por ano. Seu Rodolfo deixa claro, o objetivo não é promover reflorestamento, mas instigar cada vez mais a consciência ambiental. Aqui, as mudas são irrigadas 2 vezes por dia. Agora, por que o senhor decidiu plantar mudas de ipê? Bom, ipê é uma árvore muito bonita, é uma explosão de alegria, de cor. Brasília, quando chega a época de ipê, os habitantes daqui, o pessoal, para tirar fotografia, para olhar. É realmente muito bonito, embora como as cerejeiras no Japão durem apenas uma semana, mas é muito bonito. Esse foi basicamente o motivo pelo qual eu escolhi o ipê. E o ipê é muito típico aqui de Brasília, né? Ele se dá muito bem aqui em Brasília, no Distrito Federal. Entre junho e outubro, a capital do país fica bem mais colorida graças às flores dos ipês. A planta nativa do Cerrado reage bem em lugares com temperaturas entre 18 e 26 graus e pode levar até 20 anos para desenvolver os troncos tortuosos com casca grossa. A altura pode variar entre 8 e 20 metros. Esse colorido todo dura em média 1 semana, de acordo com a umidade do local. Não tem como ficar diante de uma árvore florida de ipê e não se encantar com a beleza. Cores vivas,
É um espetáculo em meio à cidade. As ruas e calçadas ficam forradas de cores. É curioso imaginar que cada muda dessas aqui vai virar uma belíssima árvore. É questão de tempo e de cuidados. É a força da natureza. E o detalhe interessante é que os ipês podem ter relação com a nossa vida. Eles são exemplo de evolução e de persistência. É no auge da seca que as árvores mostram toda a sua exuberância. É uma analogia à nossa vida. Nas dificuldades, às vezes temos que mostrar a nossa força. Os ipês respondem da mesma maneira. É uma explosão de beleza. A Lei 12.651, ela trata de desenvolvimento sustentável, para que você não tenha uma exploração predatória de mata, né, e de árvores que são espécies em extinção. E também a lei trata da infraestrutura. Então a Lei 12.651, ela procura ser bem geral no que diz respeito ao manejo sustentável de solo ou de espécies nativas, como também da área que você vai construir para que essa plantação, por exemplo, seja mantida. Como que o senhor se sente fazendo esse trabalho? Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem porque na minha idade, já na terceira idade, eu acho que eu estou deixando algum rastro positivo aqui. Né? Não vou passar, eu posso passar, mas os ipês ficarão. Né? Os ipês ficarão, a conscientização das pessoas que receberam esses ipês, são mais de 30, 40, talvez 50 mil. Eu já perdi o controle de quantas mudas, mini mudas a gente distribuiu, mas isso fica, daqui a 10, 15, 20 anos, essas árvores estarão aí florindo, dando alegria, embelezando a cidade. Não existe proibição para que você tenha em casa espécies nativas. Existem regulamentação que vai avaliar se você está comercializando espécies que estão em extinção. Seu Rodolfo representa dezenas de pessoas que têm o mesmo pensamento. Conscientizar as pessoas. E plantar mudas nunca é demais. Existem vários modelos de viveiro. A floricultura, por exemplo, considerada por especialistas como um dos mais novos, dinâmicos e promissores segmentos da agricultura brasileira. E cá entre nós, as flores são bem-vindas em qualquer lugar. Tem gente que compra uma flor para sentir o cheiro, colorir a casa, sentir a energia da natureza. Há quem diga que isso traz bem-estar e melhora a qualidade de vida. Eu acredito. E você? O mercado de floricultura no Brasil vem crescendo cerca de 12% ao ano, de 2013 a 2015. No período, a economia teve crescimento negativo de 3,8%. Em 2013, o mercado nacional de plantas e flores movimentou mais de 5 bilhões de reais. Em 2014, foram 5,7 bilhões e em 2015 passou de 6 bilhões de reais. Os dados são do Sebrae. O balanço do ano passado ainda não foi fechado, mas a expectativa é de que o segmento se mantenha. É um mercado promissor, é um mercado que tende a crescer cada vez mais. Ele deu uma estagnada agora no momento devido à economia, mas a economia crescendo, com certeza a floricultura cresce a 2 a 3, 4% mais do que a economia brasileira. Entre tantas histórias interessantes de gente que se dedica aos viveiros, encontramos a Alane, moradora desta pequena chácara no Distrito Federal. Ela veio para cá em 2003 para criar cavalos, mas o projeto não foi para frente. Muito difícil aqui mão de obra em Brasília, né? E eu, como sou mulher, era bem puxado o serviço, né? Então eu comecei a ter problemas de saúde e eu tive sintomas de infarto. E fiz uma bateria de exames e tal, e o médico falou, você para, porque você trabalha demais, ou então você vai morrer. Os cavalos ficaram para trás e a Alane precisou recomeçar do zero. Foi quando se apaixonou pelas plantas.
Ela conta que fez alguns cursos, se especializou e decidiu construir o primeiro viveiro. Vieram as orquídeas, roseiras e suculentas. Eram as preferidas da época. Eu fiz colégio agrícola, né? Eu sou formada em técnico agrícola, então assim, um pouco de adubação eu já entendia que era da época de escola. Mas eu fiz cursos assim, por exemplo, como que faz mudas e tal, fiz vários cursos da Emater, do Senar, fiz alguns cursos também particulares para poder aprender, porque cada uma planta tem sua especialidade. Então eu fiz alguns cursos sim para me especializar. Desde então, Alane vive um caso de amor com as flores. Ela tem 2 viveiros com mais de 50 espécies. Todos os dias bate ponto por aqui. À tarde já está o sol mais quente e tudo. E o privilégio de mexer com plantas é justamente esse, que você tem um local sombreado, um local mais tranquilo, adequado a elas, e isso ajuda também. Quais são os cuidados que você precisa ter para cuidar das plantas nos 2 viveiros? Você tem que fazer adubação corretamente, tem que estar sempre verificando alguma doença, alguma praga que acontece, porque assim, eu sou produtora orgânica também, então eu tenho que estar sempre atenta a isso. Alguma plantinha que der um problema que eu não possa resolver, eu tenho que tirar, descartar a planta, então tem que estar de olho o tempo todo. Você ouviu agora que a Alane também produz alimentos orgânicos. Ela faz parte da agricultura familiar. Nesse pequeno espaço cultiva quiabo, milho, feijão verde, rabanete e temperos. Também é daqui que tira o sustento da família. Agora uma curiosidade. Será mais fácil cuidar dos viveiros ou das verduras? As hortaliças não ficam em viveiros, elas ficam em sol pleno. E assim, é bem mais tranquilo. Eu sempre utilizo plantas que são mais resistentes e tudo. A gente tenta adequar também, porque orgânico é bem complicado. E assim, a minha produção é orgânica total. Então assim, Alane, você usa algum defensivo permitido? Não uso, eu não uso nada. É mais rentável cuidar das plantas ou das hortaliças? Que pergunta difícil. Depende. Quando você quer uma qualidade de vida melhor, é mais rentável as hortaliças, porque isso agrega a tua vida, né? Mas assim, as plantas é um prazer tão grande que você não... fica imensurável, você entendeu? Então é complicado responder. As plantas, uma mais bonita que a outra, são vendidas em feiras e exposições do Distrito Federal. O preço varia entre R$ 300 e R$ 300. A Alane também comercializa os produtos pela internet. Plantas desses 2 viveiros já foram vendidas para o Mato Grosso e Rio Grande do Sul, a mais de 2.000 quilômetros da propriedade. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, porque eu gosto disso daqui. A tranquilidade que eu tenho aqui, eu tenho certeza que muita gente não tem. O que são as plantas para você? São filhos, né? Eu cuido delas assim como se fossem meus filhos. Nossa reportagem também foi conhecer um viveiro diferenciado, atraente. Quando a gente entra, parece um viveiro como os outros, mas basta dar uma voltinha para o espaço revelar seus encantos. É um antigo sonho acalentado desde a minha época de faculdade, onde a gente queria produzir e queria mostrar que podia ser um pouco melhor. Podia ter alguma coisa mais interessante do que simplesmente um processo de venda de plantas. Depois da gente conseguir, através de uma associação de produtores, o espaço do Polo Verde, a gente conquistou, vamos dizer assim, o Viveiro Aroeira. E o Viveiro Aroeira passou a ser, em muitos momentos, eu posso ousar dizer, até uma referência em termos de venda de plantas, de venda de produtos. Mas todo o processo de massificação implica num processo de diminuição de qualidade também, num certo nível. E a gente percebeu que estava vendendo plantas junto com os mercados, junto com os hipermercados, junto com toda uma cadeia produtiva que diminuía muito essa qualidade e massificava muito os produtos. O Viveiro oferece cursos de História da Arte, oficinas de mosaico, desenho à mão livre e yoga. Tem de falar baixinho para não desconcentrar os visitantes. Tem ainda cursos sobre técnicas de jardinagem. A gente
organiza aqui no Viveiro Aroeira os cursos que serão dados. Então, os nossos cursos têm vários temas. Nós somos, né, eu sou engenheira agrônoma, o Fábio também é engenheiro agrônomo de formação, e o nosso foco, obviamente, são os cursos e treinamentos. Então, nós temos plantas medicinais, que é a minha área de formação, né, como engenheira agrônoma, plantas medicinais, biodiversidade, sou especialista em biodiversidade nativa, o uso de plantas nativas em paisagismo, ornamentação, a parte de jardins, né, como a gente usa as plantas nativas em jardins. E além disso, a gente tem também então a parte de aromas e condimentos, por exemplo, não só a parte de jardinagem, mas o uso, as hortas orgânicas, enfim, uma porção de outros temas que temos na nossa agenda. O Fábio também é um dos professores do lugar. Ele trabalha com construção de jardins e produção de flores há 20 anos. A intenção nossa é trazer as pessoas de volta, resgatar essa questão ambiental que se perdeu ao longo da nossa evolução enquanto animais, digamos assim, né? E, querendo ou não, dentro de um ambiente urbano, o jardim é o meio mais rápido e fácil de trazer esse resgate para as pessoas, para o meio ambiente. Então, a nossa intenção é montar cursos onde a gente ensina as pessoas a como cultiva uma planta, quais são as necessidades que essa planta tem, o que eu tenho que fazer para que essa planta fique saudável e bonita por mais tempo. Ou seja, uma coisa que antigamente as vós falavam assim, a gente tem que conversar com as plantas porque elas respondem, e de fato elas respondem, né? Só que nós perdemos isso com a nossa evolução, digamos, né? Com essa evolução entre aspas, digamos assim. Integração, palavra que resume o viveiro. Não é colocar as pessoas em uma sala de aula e que elas saiam às vezes do mesmo jeito que elas chegaram, mas é que elas se integrem ao ambiente. Vender planta passou a ser uma coisa muito pequena, dentro de um processo maior que a gente gostaria de vender sonho. A gente queria mostrar como é que a planta ficava depois de grande. Queria mostrar como é que um ambiente podia ser com água, com fonte, com uma horta, com um lugar onde você tivesse um lugar mais aprazível, mais acolhedor. Para muita gente, um lugar como esse pode ser a melhor alternativa para aproximar o contato com a natureza. Conhecer as plantas, respirar ar puro ou sentir o cheiro de terra molhada. O viveiro pode nos trazer experiências encantadoras. Quer ver só? Ou ficar com o pé dentro d'água, à vontade, pertinho de algumas carpas japonesas. E por que não interagir com elas? São coisas da natureza. E que tal terminar a visita com uma parada no café? Viveiro e café podem ser uma boa combinação. Uma pessoa que é uma chefe de cozinha, então ela faz comidinhas gostosas, que traz uma coisa bem interessante da raiz, né? Então tem um empadão cremoso de frango que as pessoas comem e se lembram lá da infância. De certa forma a gente consegue trazer um pouquinho, ou tirar um pouquinho dessa angústia, desse processo tão violento de globalização. Já vimos nos blocos anteriores que a ligação das pessoas com as plantas e os viveiros de mudas vem de milhares de anos, desde a origem de nossa espécie, dizem os estudiosos e antropólogos. Mas e a Terra? Pode voltar a ser o que era com fartura e temperatura mais amena? Será que o progresso poderá diminuir o passivo que criou para gerar conforto e luxo? Enquanto as respostas não chegam, muita gente põe a mão na massa. Gestores de viveiros vendem sonhos de um mundo com mais sombra, mais florido, mais equilibrado e com cheiro de floresta. Nicholas Baer faz tudo isso há 26 anos. Como ele mesmo diz, o início foi difícil, e se fosse fácil, não seria o início. Jogar com as palavras é a segunda natureza desse botânico amador, que começou a vida como publicitário e descarregou sua criatividade na poesia e na prosa. Eu e minha mulher, nós somos formados em rebeldia, ela entrou no negócio, sério. Nicholas separa os sentimentos dos negócios. Ele vive da emoção de ver cada planta cultivada, mas ao lado mundano do comércio.
Aqui são trocas materiais monetárias. É o comércio, né? Você compra, leva, pá. Hoje, o botânico amador é um homem marcado pela criação literária e pelo cultivo das plantas. Mas como será que ele consegue manejar esses mundos diferentes tão bem? O que essa mata urbana representa na vida dele? Olha, representa a minha vida, né? A minha vida hoje, né? Essa de dispor de um produto para as pessoas que vão embelezar suas casas, vão embelezar a cidade e vão, de alguma forma, ser mais feliz. A planta é um elemento extremamente antiestressante, porque você, ao cuidar de uma planta, você dá uma desligada. Sabe, cuidar de plantas é uma coisa que desliga, que você recarrega suas baterias, suas energias. Opa! Ele disse que as pessoas recarregam as baterias. O poeta vai explicar melhor. Por que as pessoas gostam tanto de plantas, né? Nem que seja na varanda, aquela samambaia, gostam de cuidar do seu jardim ou de andar pelo jardim, porque elas precisam desse contato, né? E essa hora do contato é muito preciosa, é um momento muito precioso de recarregar a energia. É uma volta a si mesmo, né? É um encontro consigo mesmo. Eu acho que eu lembro dos momentos assim de encontro com o que a gente tem de mais profundo e sagrado, né? O ser, né? A gente tem uma ligação muito forte com a árvore, né? Com a natureza, e essa necessidade de algum contato mínimo que seja com o ambiente selvagem, né? O trabalho desenvolvido por Nicolas abre portas e novas amizades. Mas isso não reduz sua massa crítica sobre o papel do homem como um agressivo usuário da natureza. As pessoas têm uma coisa assim mecanicista de ver a planta como uma máquina de produzir sombra ou uma máquina de produzir frutos ou flores, né? Quer dizer, eu sempre falo, olha, é um ser vivo, tá? Não é material de construção, não é cimento, não é pedra, tá? Isso é um ser vivo, você está levando um bebê para casa, né? É um produto muito especial porque ele requer muito cuidado até ele ser independente, né? Até ele se conseguir os nutrientes, a energia solar, você tem que cuidar dele. É o que eu digo, plante uma árvore e cresça com ela. Crescer com as plantas é o que move Nicolas Baer. Há 22 anos, ele vê espécies germinando e crescendo. Essa aqui é uma muda de imbaré, Cavanilésia arbórea, que é uma planta aqui do sertão da Bahia, já semente de uma mãe que eu plantei aqui há uns anos atrás, né? Então é um ser vivo assim, muito interessante, que tem umas necessidades muito próximas das nossas, né? E eu gosto desse momento aqui, porque é o momento, com licença, eu vou à luta, sabe? E a gente... Eu acho que a gente está se reconciliando com a natureza aos poucos, sabe? Esse momento de reencontro do homem com a natureza não é por pureza ou bondade. O poeta vê culpa nessa reaproximação. É a planta indo à luta e a gente tem que dar uma força inicial. Os 4 R's, né? Mais reciclagem, redução, reutilização e repensar, né? O repensar vai longe. Pode ir até o começo de nossa espécie, ou até o chamado período da Revolução Agrícola, quando o homem teria aprendido a domesticar comida selvagem e animais. Alguns estudiosos criticam a chamada evolução da espécie humana ao longo de milhares de anos. A natureza já dá sinais de que nós incomodamos, né? Nós somos a única espécie que destrói o habitat próprio. Nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Caminhar com Nicolas é conhecer de perto mais de 60 espécies do mundo todo. Nesse momento, ele identifica um parasita que se apoderou de um tronco. Claro, ele viajou no idioma grego para qualificar os amantes, os estudiosos e os matadores de árvores. Ouça. E tem o dendrômetra, tem o dendrofóbico, tem o dendrocita, tem o dendroclasta, tem o dendrômetra. Nicolas fala do pau-ferro, que era usado pelos nativos brasileiros na construção de armas como o tacape. Entre um pé de mastruz, uma árvore de pau-ferro e dezenas de outras mudas pequenas, o botânico fala de um grupo de clientes que lhe chama a atenção. Eu recebo muita visita de fazendeiro arrependido, sabe, de destruição de matas ciliares. Tem, porque as pessoas estão descobrindo hoje que água vale mais que terra. O cara tem muita terra, tem hectares e hectares, mas se ele não tem água,
né? Ele não tem o que fazer com aquela terra. Eles pedem orientação, eu falo assim, eu tenho uma nascente, o que eu faço? Eu nada, não faça nada, cerque. As pessoas querem fazer alguma coisa, né? E nós temos um passado rural, nós brasileiros, né? Temos um pé na roça, né? Temos um pé no mato, no campo, né? No viveiro encontramos ainda o jaracatiá, um tipo de fruta selvagem parecida com mamão que só existe no Brasil. É muito bom caminhar aqui pela propriedade do Nicolas. Você encontra várias espécies, do Brasil, do exterior. Já vimos várias árvores aqui da América do Norte, palmeiras. E agora estamos aqui embaixo de uma árvore que é muito conhecida no Brasil, principalmente no Nordeste. É o babaçu. Essa espécie aqui veio do Maranhão. Essa árvore tem 22 anos de idade. Basicamente coincide com a criação dessa chácara, desse plantio. Essa árvore produz um coco. Quando estiver seco, ele pode ser quebrado muito duro. Ele está verde. Olha o som dele. Parece um som de madeira maciça. Quando ele estiver seco, pode ser quebrado e dentro dele tem uma castanha, que é muito rica em vitamina E e outros nutrientes. O povo do Nordeste e o Nicolas comem muito isso aqui. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!